Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Matemática Fácil e Prática. Eu sou o professor Roberto e hoje vamos estar trabalhando regra de 3 simples, ok? É um assuntozinho que cai muito nas nossas probleminhas de matemática. Então vamos lá para a resolução. Veja bem, a regra de 3 simples é um processo prático para resolver problemas que envolvam 4 valores, ok? Dos quais nós conhecemos 3 deles, não é? Então, se nós temos um probleminha que envolve 4 valores e nós conhecemos 3 valores dele, queremos encontrar um próximo valor, nós utilizamos a regra de 3 simples. Devemos, portanto, determinar um valor a partir dos 3 já conhecidos, certo? Então, vamos lá. A regra de 3 simples, ela relaciona duas grandezas diferentes através de uma proporcionalidade entre elas. Então, a gente vai trabalhar a questão de grandezas, né? Nós vamos relacionar duas grandezas e vamos trabalhar através de quê? Da proporcionalidade entre estas grandezas. Essas grandezas, pessoal, ela pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Esse diretamente ou inversamente proporcional, nós temos que ter um pequeno cuidadozinho. E é essa a dica que eu trago hoje para vocês quando a gente for resolver essas regrinhas de 3, para a gente não perder uma questão simples, porque a gente não teve cuidado de verificar se as grandezas elas eram diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Eu trouxe 2 exemplos hoje simples só para me mostrar a questão do conceito de proporcionalidade, certo? Se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O primeiro diz o seguinte, ó, com 600 gramas de farinha de trigo, eu e meu irmão fazemos 50 biscoitos. Quantos biscoitos podemos fazer com 1.800 gramas de farinha de trigo? Ou seja, eu já determinei aqui as duas grandezas. A primeira grandeza é aqui a grama de farinha de trigo e a segunda, número de biscoitos fabricados. Ok? Então, vejamos como é que a gente resolve. Primeiro, nós vamos organizar os dados da questão em uma tabela, separando as grandezas. Ó, o primeiro passo é a gente fazer a organização dos dados. Então, veja bem, ó. O que foi que eu disse lá? Nós temos as gramas de trigo e a quantidade de biscoitos. Então, com 600 gramas, dá para fazer 50 biscoitos. Com 1.800 gramas, dá para fazer quantos biscoitos? Esse número que eu quero descobrir aqui, eu vou chamar ele de x. Lembra que lá no começo do nosso vídeo eu disse para vocês o seguinte, que quando nós íamos trabalhar a questão da regra de 3 simples, é quando nós tenho 4 valores, 3 deles eu já conheço e eu quero descobrir o 4º valor. Então, é a questão aqui, certo? Então, olha só, olha a observação que eu coloquei aqui. Na tabela, nós utilizamos o x, certo? Que é esse que eu circulei aqui, para representar o valor desconhecido, que descobriremos com a regra de 3 simples. Mas antes, nós precisamos saber se elas são o quê? Diretamente ou inversamente proporcional, né? Então, se uma das grandezas ela aumenta, a outra também tem que aumentar. Então, note que eu aumentei aqui o número de gramas de trigo para fazer os biscoitos. Se eu aumentei aqui a grama de trigo, consequência, o número de biscoitos fabricados vai aumentar ou vai diminuir? Ele também vai aumentar, né? Vai aumentar o número de biscoitos. Ou seja, elas são o que, pessoal? Diretamente proporcionais. As setas com o mesmo sentido, elas indicam que essas grandezas aí, elas são diretamente proporcionais. Então, o que é que acontece? Se elas são diretamente proporcionais, nós montamos a proporção, a nossa regra de 3, da mesma maneira que está aí. Nós não alteramos nada. Olha só como é que vai ficar. 600 sobre 1.800 é igual a 50 sobre x. E aqui, pessoal, a gente vai fazer aquele famoso meio pelos extremos.
ok? Então, o que é que acontece? A gente monta, né, essa equaçãozinha aqui e resolvemos a proporção. Então, vamos lá. Simplificando isso aí, nós temos o seguinte, ó. Eu vou cortar esse zero com esse para diminuir o trabalho, ó, e esse zero com esse aqui. Ok? Simplifiquei esses zeros aqui, ó. Fazendo isso, nós vamos ficar com 6 sobre 18 igual a 50 sobre x. Roberto, por que você cancelou esses zeros? Porque dava para mim simplificar e diminuir o nosso trabalho. Não é? Porque aqui nós vamos multiplicar assim, ó, meio pelos extremos. Então, nós vamos ficar com 6 vezes x e 18 vezes 50. Aplicando a relação fundamental das proporções, que é o que eu disse agora, nós vamos ficar aqui, ó, com 6 vezes x e 18 vezes 50. Eu vou multiplicar 18 vezes 50 e esse 6 que está multiplicando o x, ele passa dividindo. E aí eu vou ficar com 900 dividido por 6, que vai dar igual a 150 biscoitos que foram feitos com as 1.800. Então, nós resolvemos o probleminha utilizando regra de 3 simples. Nesse caso aqui, elas foram diretamente proporcionais, ok? Vamos para esse outro exemplo aqui. Uma empresa de costura com 6 costureiras, preste atenção, consegue terminar uma demanda em 24 dias, ok? Então, olha só, 6 costureiras, ela faz uma demanda de pedido de serviço em 24 dias. A fim de fazer o mesmo serviço, a mesma demanda, mas eu vou aumentar a 8 costureiras agora. Quantos dias serão necessários para terminar esse mesmo serviço? Vai aumentar ou vai diminuir o número de dias para terminar o mesmo serviço? Se eu aumentei o número de costureiras. Então, vamos observar aqui, ó. O primeiro, nós vamos organizar na tabelinha, como eu sempre faço. A organização acima de tudo. Então, veja bem. Se com 6 costureiras o serviço dura 24 dias, se eu aumentar o número de costureiras, quantos dias serão necessários? Vou chamar aqui de x. Né? Primeira coisa, comparar as grandezas observando que aumenta o número de costureira, o número de dias ele irá diminuir. Ok? Ó, se eu aumento o número de costureiras, está aqui a setinha ó, aumentando, o número de dias de serviço vai diminuir. Ó, um está aumentando, o outro está diminuindo. Isso aí diz que o que, pessoal? Inversamente proporcional, ou seja, eu vou ter que trocar de posição uma das duas aqui. Ó. Observe que está aqui ó, 6 para 24, 8 para x. Olha o que é que acontece. Eu troquei aqui a posição. Vou voltar para vocês entenderem. Ó, eu vou trocar o 24 e o x de posição. Se não fizer isso, quando ela é inversamente proporcional, fica errada a questão. Eu posso trocar esse lado ou eu posso trocar esse lado aqui. Tanto faz, tá certo? Então, vamos lá. Olha só. Troquei a posição. Aí, agora eu posso fazer o meio pelos extremos. Não dá para simplificar aqui. Vamos deixar assim mesmo e vamos fazer a continha. Se quiser simplificar, podia aqui para diminuir mais. Então, multiplicando aqui, eu vou ficar com 8 vezes x igual a 6 vezes 24. O 6 vezes 24 dá 144. E esse 8 que está multiplicando, ele passa para o segundo membro, o quê? Dividindo. Portanto, se eu aumentar o número de costureiras de 6 para 8, o número de dias trabalhados para fazer a demanda vai cair de 24 para 18 dias. Ok? Então, essa foi a nossa dica de hoje, de diretamente e inversamente proporcional e de regra de 3. Espero que vocês tenham entendido. Se inscrevam no canal para receber mais dicas, tá certo? E não deixe de assistir os outros vídeos que também tem no nosso canal. Até a próxima dica, pessoal. Tchau!